Olá pessoal, vamos então para a nossa última forma de agrupamentos que nós vamos estudar nesse nosso curso de análise combinatória. Na verdade são os dois últimos tipos e eu gosto de trabalhá-los juntos porque eles são bastante parecidos, com uma pequena diferença que nós vamos ver na sequência. Então nós vamos trabalhar com arranjos e com combinações simples. Vejamos então uma pequena brincadeira aqui para iniciarmos. De um grupo de 5 amigos, Ana, Bernardo, Carla, Daniel e Eduarda, formar comissões contendo exatamente 3 amigos. Então vejam que, diferentemente dos outros agrupamentos que nós já fizemos até então, eu quero pegar uma parte deste conjunto para formar os agrupamentos, tá certo? E eu vou me permitir formar os agrupamentos da forma que nós já fizemos antes. Ou seja, se eu tenho 5 amigos e quero usar somente 3 deles, eu posso usar o princípio fundamental da contagem e dizer o seguinte: se eu quero escolher o primeiro amigo, eu tenho 5 chances. Escolhendo o primeiro, e como as pessoas são diferentes, eu não posso repeti-las, eu tenho 4 chances de escolher o segundo e 3 chances de escolher o terceiro. Ou seja, eu tenho 60 formas diferentes de formar agrupamentos usando 3 dos meus 5 amigos disponíveis. E aí eu fiz uma pequena parte dos agrupamentos, dos 60 possíveis eu escrevi aqui, certo? O ABC, o ACB, o BCA, o BAC, o CAB e o CBA, que na verdade são agrupamentos que contêm as mesmas pessoas escritas em ordens diferentes. Todos esses 6 agrupamentos que eu escrevi aqui contêm as mesmas letras, né? Ou seja, representam as mesmas pessoas. A pergunta que eu preciso fazer é: esses agrupamentos são iguais ou são diferentes? Certo? E aí eu tenho 2 respostas possíveis, né? Sim, para mim eles são iguais, ou seja, a ordem não importa para mim. Eu contendo as mesmas pessoas, eu posso dizer que eu tenho o mesmo agrupamento. Se eu digo que eles não são iguais, significa dizer que a ordem que essas letras estão escritas para mim é importante e, portanto, eu posso dizer que a ordem é importante, tá certo? Então, se eu respondo que sim, eu vou dizer que eu tenho uma combinação simples. E aí, a cada 6 desses agrupamentos, eu preciso ficar com apenas um, né? Na verdade, eu vou dizer que cada um desses elementos permuta dentro dele 6 vezes, né? Se eu pegar 3 elementos e começar a brincar com eles, eu tenho essas 6 permutações. Então, na verdade, eu pego 60, divido por P de 3, né? 60 dividido por 6. Na verdade, eu tenho 10 agrupamentos possíveis com aqueles 5 alunos, com aqueles 5 amigos, né? Levando em conta que a ordem não é importante para mim. Por outro lado, se a ordem for importante, por qualquer motivo que seja, né? A gente vai ver na sequência como é que eu faço a ordem ser importante. Eu vou dizer então que eu tenho um arranjo e aí eu vou contar de fato os 60 agrupamentos. Tá? Então o que a gente vai fazer durante essa explanação é tentar compreender quando que eu pego uma parte de um determinado conjunto para formar agrupamentos e consigo, dentro desses agrupamentos, diferenciar se a ordem importa dentro deles ou não. Então vamos lá. A definição primeiro de arranjos simples. São agrupamentos de N elementos, no caso do exercício anterior, os 5 amigos, né, 5 elementos, agrupados P a P, no caso anterior, agrupados de 3 em 3, que se diferenciam pela natureza dos elementos e pela ordem dos elementos. Tá? Então, quando eu digo que eu tenho um agrupamento que é do tipo arranjo, eu estou pegando uma parte dos elementos de um conjunto, estou agrupando, e quando eu olho
para dois agrupamentos distintos, eu consigo ver que se eu troco os elementos, ou seja, se eles são de naturezas diferentes, eu tenho um agrupamento diferente. E se eu mudo a ordem desses elementos, eu também tenho um agrupamento diferente. Eu vou dizer que o arranjo de n elementos agrupados P a P é n fatorial dividido por n menos P fatorial. Antes da gente seguir, n e P podem ser iguais? Eu posso ter um arranjo de n elementos agrupados n a n, por exemplo? Posso. Nesse caso, a gente teria o que a gente chamou de permutação, tá? A permutação é uma forma de arranjo. E olha uma coisa, se n for igual a p, né, se eu tiver n agrupado n a n, eu vou ter aqui embaixo, ó, n menos p vai dar zero, zero fatorial. Só que zero fatorial não vale zero como a gente viu lá atrás, né? Zero fatorial vale 1. Então essa formulinha funciona muito bem, inclusive, né, para as minhas permutações. Volta a ser lá o famoso n fatorial das nossas permutações, tá? Então, vamos a um exemplo aqui para a gente ver quando é que a ordem é importante. Então aqui, 10 atletas disputam uma prova de atletismo. De quantas formas diferentes podemos premiar os 3 primeiros colocados, certo? Então, olha só, 10 atletas, claro, são 10 pessoas diferentes. Não existem atletas repetidos, né? E eu chamei os atletas lá de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né? O nome dos atletas, vocês podem dar o nome que vocês quiserem para os atletas. E fiz ali alguns pódios, algumas classificações possíveis para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Disse lá, o primeiro é o A, o segundo é o F, o terceiro é o E. Depois, o F é o primeiro, o A é o segundo, o E é o terceiro. Ou, o E é o primeiro, o F é o segundo, o A é o terceiro. Embora cada um desses agrupamentos contenha os mesmos elementos, eu escrevi ali embaixo, a ordem é importante. A ordem diferencia a primeira classificação da segunda, da terceira e assim por diante. Claro, não está representado aí, mas se eu escrever um pódio ABC, ele é diferente desse que eu já escrevi. Aí a gente diz que eles se diferenciam pela natureza. Então, diferenciando pela natureza ou pela ordem, eu tenho um problema de arranjo. Então, quantas chegadas são possíveis nesta nossa prova, considerando só os 3 primeiros colocados? Eu vou dizer lá que eu tenho arranjo de 10 elementos agrupados de 3 em 3, que vai nos dar 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que na verdade é 10 fatorial sobre 7 fatorial, e a gente tem lá, né, naquela nossa simplificação, desenvolvendo 10 até chegar em 7 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8, ou seja, 720 classificações possíveis para os 3 primeiros colocados quando eu tenho uma prova de 10 atletas, certo? Se eu quisesse saber a classificação total dos 10 atletas, bastaria que eu fizesse a permutação dos 10 elementos, ou seja, organizar a chegada dos 10 elementos em ordem, né? Só mudando a posição que cada um deles vai chegar, tá certo? Então é assim que eu faço com que um agrupamento seja diferenciável pela ordem dos elementos. Eu preciso ter um motivo para colocá-los em uma determinada ordem, como é a classificação de atletas ao final de uma corrida. Na sequência, nós veremos outras formas. Vamos dar sequência aqui. Agora, nós vamos diferenciar as combinações dos nossos arranjos. Então, são agrupamentos. Opa, faltou as letrinhas aqui. São agrupamentos de N elementos, agrupados P a P, conforme os nossos arranjos, que se diferenciam somente pela natureza dos seus elementos.
Então, nas combinações, como a gente viu lá no começo desse vídeo, eu só vou dizer que dois agrupamentos são diferentes se ele, na sua composição existir pelo menos um elemento que seja diferente de outro agrupamento. Enquanto eu tiver agrupamentos formados pelos mesmos elementos, né, eu não tenho diferenciação. O fato de só bagunçar os elementos dentro do agrupamento não traz nenhuma novidade para a gente, tá certo? Bom, aí eu vou dizer que a combinação de n elementos agrupados P a P, vejam lá, é o n fatorial, n menos p fatorial, até aqui a gente tem a mesma fórmula do arranjo, e na sequência eu vou dividir por p fatorial, que são aquelas permutações possíveis dentro do próprio agrupamento, tá certo? Então a diferenciação de um para o outro é que aqui nas combinações tem uma divisão por p fatorial, que é para eliminar as permutações que não nos fazem sentido algum neste momento. E aí, aqui eu vou voltar num problema que eu indiquei lá no começo do nosso estudo de análise combinatória, que era o problema da Mega Sena, né? Qual que era a brincadeira? Eu disse lá, se eu jogar 6 números só num cartão, eu pago R$ 4,50. Se eu jogar 7 números num cartão, eu pago R$ 31,50 e assim vai havendo o aumento no preço dos cartões conforme eu vou aumentando o número de números que eu marquei no cartão. Até que eu marque 15 números num cartão, de 60 possíveis, e pague por esse jogo a bagatela de R$ 22.522,50. E aí a pergunta é, da onde vêm estes valores? E a resposta é bastante simples. Se eu marco 6 números quaisquer num cartão, vamos apagar esse cara aqui, se eu marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, eu só tenho uma possibilidade desses elementos se organizarem. Por mais que eles sejam sorteados em uma ordem diferente, a ordem não é importante. Os números que eu marquei estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu marcar um número a mais no cartão, por exemplo, se eu marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas combinações de resultados eu posso ter? Quantas combinações de sorteios diferentes eu posso ter? Né? Independente da ordem que forem sorteados, se sortear 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu ganho, se sortear 1, 3, 4, 5, 6, 7 eu ganho, se sortear 1, 2, 4, 5, 6, 7 eu ganho, se sortear 1, 2, 3, 5, 6, 7 eu ganho, se sortear 1, 2, 3, 4, 6, 7 eu ganho, se sortear 1, 2, 3, 4, 5, 7 eu ganho, e se sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu também ganho. Quantas são as possibilidades de eu ganhar nesse sentido? Quantos são os agrupamentos que me propiciam ganhar neste momento? São 7 jogos. Então, quando eu marco 7 números no cartão, eu não estou marcando simplesmente 7 números. Eu estou fazendo o equivalente a 7 jogos diferentes. Cada um deles retirando um desses numerozinhos que eu marquei no meu cartão. Quando eu faço um jogo que eu marquei 15 números, na verdade é equivalente, e vocês podem fazer as contas aí que eu não fiz, é marcar 5.005 jogos diferentes. Então, quando eu marco 15 números no cartão, cada vez que eu separo 6 daqueles números, eu estou fazendo um jogo diferente, independente da ordem que eles forem sorteados. Então, eu fiz 2 continhas aqui. A primeira, para mostrar que a combinação de 7 números que eu marquei lá no meu cartão, agrupados de 6 em 6, né, vão nos permitir chegar em 7 jogos. Eu posso fazer lá combinação de 8, 6 a 6, combinação de 9, 6 a 6, combinação de 10, 6 a 6, e vai me dar a quantidade de jogos que eu estou fazendo num mesmo cartão, né, marcando uma quantidade maior do que 6 números no mesmo. Tá? Agora, só a título de curiosidade, quantos jogos são possíveis de se fazer marcando 6 números no cartão da Mega Sena? Ou seja, se eu quisesse
né, garantir que eu vou ganhar, quantos jogos eu precisaria fazer? E a resposta é a seguinte: se eu quero garantir que uma sequência de 6 números sorteadas na Mega Sena vão me dar o prêmio, eu preciso fazer quantos jogos? Eu preciso combinar em 60 números, eles agrupados de 6 em 6. Então, pegar os 60 números possíveis que eu posso marcar no cartão e agrupá-los de 6 em 6. Se eu fizer isso, né, eu vou chegar num total de 50 milhões 63.860 jogos, tá? Ou seja, eu precisaria em torno de 200 milhões de reais, um pouco mais do que isso, né, para conseguir pagar todos os jogos possíveis para garantir que eu ganhasse um sorteio da Mega Sena, tá? Belezinha. Agora, os próximos problemas são problemas aleatórios, já que a gente já sabe como é que eu diferencio um arranjo de uma combinação. Eu posso ter problemas aleatórios e a gente decidir se a gente vai usar arranjo ou combinação. Então vamos lá. Uma turma é composta por 5 meninos e 6 meninas. Eles são todos diferentes entre si, né? Não existem meninos e meninas iguais, não existem clones. De quantas formas diferentes podemos formar uma comissão com 2 meninos e 3 meninas, certo? Bom, a primeira coisa antes da gente começar a resolver o problema, né? Não adianta eu querer juntar esses dois conjuntos. Eles são conjuntos diferentes, o conjunto dos meninos e o conjunto das meninas. Então eu preciso tratar esse meu problema em separado, tá? Eu preciso resolver como eu agrupo 2 meninos de 5 possíveis, como eu agrupo 3 meninas de 6 possíveis. Beleza. Aí eu preciso diferenciar o quê? Esses agrupamentos que eu estou fazendo de meninos e meninas. Quando eu pego os meninos que eu chamei lá de 1, 2, 3, 4, 5 e as meninas que eu chamei de A, B, C, D, E e F, né? Se eu faço um agrupamento juntando 2 meninos quaisquer aí, eu peguei aqui o 3 e 5 só para ilustrar. Então eu peguei o menino de nome 3, o menino de nome 5 e fiz um agrupamento. Eu poderia fazer o agrupamento 5-3. E a pergunta que eu preciso fazer é: esses dois agrupamentos são diferentes? O fato de eu escolher primeiro o menino 5 ou primeiro o menino 3 vai fazer alguma diferença para o meu agrupamento? Eu volto lá no enunciado e vejo. Não faz diferença nenhuma. Não disse que quem fosse escolhido primeiro mandaria na comissão, certo? Então, aqui a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, eu tenho um problema de combinação, de combinar os 5 meninos agrupados de 2 em 2. E aí eu vou ver que eu tenho 10 grupinhos diferentes para juntar os meus 5 meninos de 2 em 2. O mesmo raciocínio vale para as meninas. Se eu pego 3 meninas quaisquer, e a gente sempre pode fazer esse raciocínio, né, de inventar um agrupamento, escrever 2 e ver, eles são iguais? No meu enunciado, isso faria diferença? Né? Então, se eu tiver o A, C e E, o E, A, C, apesar de ter as mesmas meninas, é o mesmo grupinho, né? Eu não dei posição para elas. Então a ordem não é importante nesse momento. Fazendo a combinação de 6, 3 a 3, né, eu consigo chegar que eu posso fazer 20 grupinhos diferentes para as meninas. Agora, toda vez que eu resolvo um problema em partes, eu preciso juntar esse problema no final. E aí a gente vai lembrar o seguinte: para cada grupinho de meninos que eu fizer, eu tenho 20 grupinhos de meninas possíveis. Ou a mesma coisa, para cada grupo de meninas, eu tenho 10 de meninos possíveis. Como é que eu junto essas coisas? Multiplicando as minhas duas soluções. A resposta para o número de comissões possíveis, pegando essas 11 pessoas e agrupando de 5 a 5, e não é a mesma coisa, não adianta tentar fazer combinação de 11, 5 a 5, que não vai dar certo, né? É multiplicar a combinação de 5, 2 a 2, por combinação de 6,
3 a 3, ou seja, nós temos aqui 200 possibilidades de juntar os nossos alunos, tá? E os dois últimos problemas aqui, rapidinho, para que o nosso vídeo não fique por demais comprido. Temos ali 5 amigos desejam formar uma chapa para o Grêmio Estudantil, com os cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantas maneiras essa comissão pode ser formada? Então vamos lá. Eu tenho 5 amigos e eles querem se agrupar de 3 em 3. Porém, essa ordem, esse agrupamento que eles vão formar tem importância quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro, porque o primeiro, digamos, é o presidente, o segundo é o vice-presidente, o terceiro é o secretário. Vejam bem, eu estou dando importância para a ordem dos elementos dentro do meu problema. Isso significa que, se a ordem importa, então eu estou fazendo um arranjo, porque quando eu escrevo ABC, presidente, vice e secretário, e eu escrevo BAC, o fato de ter mudado o presidente e o vice-presidente, isso interfere no meu agrupamento. A ordem importa. Eu escrevi aqui, não está errado, né? Não me confundi, só para mostrar que eu poderia ter escrito CDA, né? Escrito um outro agrupamento com elementos diferentes desse, e eles se diferenciam ou pela ordem ou pela natureza, tá certo? Beleza, então aqui no caso eu tenho um arranjo de 5 elementos agrupados 3 a 3, isso que me dá 60 possibilidades de formar a nossa chapa com os 5 alunos, com os 3 cargos possíveis, tá? Agora, eu vou fazer um upgrade nesse problema aqui. Qual que é o upgrade? O upgrade é o seguinte: sabendo que Maria está entre os 5 amigos, então das 5 pessoas que eu tenho, uma delas se chama Maria e que obrigatoriamente ela estará na chapa. Quantas são as chapas possíveis? Ou seja, a gente acabou de ver que se eu tenho 5 amigos, eu posso fazer 60 chapas possíveis. Agora, sabendo que eu tenho apenas 3 amigos que vão fazer parte da chapa, uma hora ou outra, um dos 5 amigos vai ficar de fora. Eu quero saber daquelas 60, em quantas delas Maria vai estar presente. Tá? A pergunta podia ser diferente. Em quantas delas Maria não está presente? Né? O jeito de resolver é exatamente o mesmo. Tá? Como é que eu vou resolver? Sempre que eu quero garantir o lugar de um elemento dentro de um agrupamento, eu tiro esse elemento do grupo. Como assim? Não vou botar Maria na conta e vou reservar um lugar para ela. Ou seja, não existem 3 lugares disponíveis no meu agrupamento. Existem apenas 2 lugares. E os outros 4 que restaram no meu grupinho de amigos é que vão lutar por esses lugares. Então, o que eu fiz aqui? Como a gente sabe que a ordem é importante, porque é um exercício que se deriva do anterior, né? Eu vou fazer um arranjo de 4 elementos agrupados de 2 em 2. E vou dizer então que os 4 amigos que restaram de Maria, se agrupando de 2 em 2, formam 12 pares possíveis em ordens diferentes. E eu escrevi aqui, ó. Pode ser o AB, pode ser o AC, pode ser o AD. Aqui tem 4 amigos em ordens diferentes. Pode ser o BA, o BC e o BD. Pode ser A, CB, CD. DA, DB, DC. Esses são os agrupamentos, os 12 agrupamentos possíveis, juntando os 4 amigos que restaram de 2 em 2. Notem que se eu pegar qualquer agrupamento desses, e eu peguei 2 que são, entre aspas, parecidos, a menos da ordem que está invertida, e voltei a colocar Maria nesse grupinho. E aí eu disse aqui, neste caso, a Maria pode ser a presidente e os outros 2, vice e secretário.
Mas Maria pode ser vice-presidente e os outros dois, na ordem que eles estão aqui, primeiro o A e depois o B, podem ser presidente e secretário. E por último, Maria pode ser a secretária, com A presidente e B vice. Ou o contrário, Maria presidente, mais B vice e A secretário. Maria vice, mas com B presidente e A secretário. E por último, Maria pode ser a secretária, mas com B presidente e A vice. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que para cada duplinha que eu formar dos 4 amigos restantes, eu posso formar, na verdade, mais 3 grupinhos, mais 3 chapas possíveis. Ou seja, a resposta para o meu problema, os 12 grupinhos de 2 em 2, e Maria aumentando cada um desses grupinhos 3 agrupamentos. Ou seja, das 60 chapas possíveis envolvendo os 5 amigos, em 36 delas, Maria está presente. Ou seja, cada amigo participa da chapa das 60 possíveis 36 vezes. 24 vezes uma pessoa não participa da chapa. Como eu tenho dito em todos os nossos encontros virtuais, façam a leitura do livro deste assunto e executem os exercícios. Eu estarei disponível no fórum ou no chat, quando eu estiver online, para nós tirarmos vossas dúvidas, certo? Bom estudo e um abraço.